Então, pessoal, estamos aqui de novo vamos falar do gabarito da prova 2, da P2. Tá? Então, primeira questão, bem simples, muita gente acertou, não teve dificuldade, né? Então, a ideia aqui é preparo de soluções, a questão valia 1,5 ponto. Você tem aqui um comprimido de 650 mg de peso médio e teor de 100 mg. Tá? Você pesou uma massa de 520, jogou para um balão de 100, depois preparou uma segunda solução com 5 para 250, 5 da S1. Tá? E aí como é que fica as concentrações? Né? É 816. Vamos ver como é que faz? Então aqui, bem simples, o preparo. Tá? Então, 650 tem 100, 520 tem 80. 80 no balão de 100 dá 800. Tá? Sempre deixa em litros, né? Tá? Porque eu perguntei em miligramas por litro, então 0,1. 5 ml dá o de 800, tá? E joga para um balão de 250. Aqui você pode manter o ml, porque o 5 também está em ml. Então você corta os dois e a resposta vai dar então 1 miligrama por litro, que é o que eu perguntei. Então 80, tá? 816 é a resposta. Na questão 2, né, a gente tem também aqui uma parte da análise de comprimidos, né? Onde então eu tenho um peso médio de 300, cada comprimido tem 25 mg, o analista pesou 250, jogou para o balão de 150 ml, depois fez uma segunda diluição de meio ml, né, 500 microlitros, para um balão de 50. Analisou no equipamento, o equipamento deu resposta de 1,18 ppm ou miligramas por litro. Tá? E aí a pergunta é qual que é a dosagem desse comprimido, então, né? Vamos ver como é que faz isso. Então, 300 mg, que é o peso médio, tem 25 mg do princípio ativo, do API. Você pesou 250, tem X. X, então, dá 20 mg, 20,83 mg. 20,83 dividido por um balão de 150 ml, ou 0,15 litros, dá 138,8 mg por litro. O analista pegou 5 microlitros, puxa vida, 500 microlitros, né? Tá? 500 microlitros essa solução, ou 0,5 ml. 0,5 ml vezes a concentração da solução 1, dividido por 50 ml, que é o balão. Né? Vai te dar uma concentração de 1,4 mg por litro, né? Na S1 e na S2. Tá? Como manda aqui, né? Como fala aqui os tempos. Você pegou 500, jogou num balão de 500 microlitros da solução 1, jogou para um balão de 50. Tá? Só que aí é o seguinte, né? Ele achou no equipamento 118. Né? Então 1,39 ou 1,4 está para 25 miligramas do teor. 1,18 está para X. Tá? Então esse X é 21,25 miligramas. Okay? Você poderia também colocar, se a pergunta fosse qual que é a percentual, né, do teor, esse aqui estaria para 100%, esse aqui para X. Okay? Mas a pergunta foi qual foi a dosagem em miligramas. Então é 21,25. Na questão 3, então tem aqui uma calibração, você vai ter que obter a equação desses dados, né? A equação dá 0,03 mais 1,5x. Pergunta-se qual que é a sensibilidade do método. A sensibilidade é sempre, então, o coeficiente angular, ou seja, 1,5. Né? Depois, a gente tem a absorbância de uma solução, que deu 0,283, então você vai ter que jogar na equação. Né? E, falando a massa molecular, eu peço, então, que você apresente o resultado em micromol por litro. Tá? Então a resposta vai te dar da equação em miligramas por litro, você vai ter que converter para micromol. Tá? Isso aí às vezes acontece, né? Num laudo. Tá? Então como é que fica aqui? Então você tem a equação da reta, você vai jogar a absorbância, que é o Y, né? Então é o Y aqui, 0,283, menos esse valor, menos 0,3, né? Aperta igual, porque primeiro tem que fazer essa subtração, e divide por 1,50, tá? Que é o coeficiente angular. A resposta é essa aqui, 0,1687 mg por litro. 1 mol da nicotina tem 162.
você encontrou 0,16, bota aqui para gramas, porque a resposta aqui do mol é em gramas, então transforma isso aqui para gramas para não ficar doidinho, tá? E aí então você vai ter a resposta em mol, certo? Para transformar mol para micromol, o que é micro? Né? Mili é 1 vezes 10 na menos 3. Né? Micro é 1 vezes 10 na menos 6. Tá? Então dava 1,04 micromol. Essa é a resposta correta. Ok? Tem que saber as unidades aí. Prova com consulta, né? Então isso aí é o mínimo que você tem que saber. Beleza? Para a próxima. Questão 4, questão teórica, para ajudar um pouquinho, né? Tá? Então tá aqui as respostas, né? Desculpa a minha letra aí, o tio Travis é meio ogrão aí, tá? Depois também do fotômetro, né? E basicamente quem botou aí em genérico aí, eu aceitei, né? Tá? Mas é só para ver se a pessoa que está fazendo a prática entendeu mais ou menos como é que funciona as coisas ali, né? Na questão 5, de conduto, então questão idêntica da primeira prova, né? Primeira coisa, você tem que acertar aqui para achar o volume, né? Então a gente tem uma equação, tem outra, você tem que achar esse ponto de intersecção das duas equações, tá? Com esse ponto, né, você vai tem aqui o volume do titulante, você vai achar o volume do titulante, aqui tem a concentração do titulante, é só multiplicar, acha o número de mols, divide pelo volume, né? E aí você acha a porcentagem de acidez. Vamos ver então a resposta aqui. Então, a primeira coisa, né? Faz achar o ponto, o x, então, da intersecção, deu 8,16 ml, tá? Que é onde, então, ocorre a intersecção dessas duas equações. Tá? Com esse volume aqui, eu multiplico pela concentração do titulante, tá? Pela regra número de mols é igual a CV. Então, você acha o número de mols, tá, que foi gasto no ponto de equivalência do NaOH. Ok? Bom, esse número de mols estavam em 20 ml da amostra. Como a pergunta é percentual, você vai colocar aqui em 100 ml. Tá? Eu quero saber a porcentagem de acidez, né, em 100 ml, não é por litro. Tá? Então 100, aqui achou x, tá? X deu 4,62 vezes 10 a menos 3 mols. Ok? Aí outra função, né? Massa é igual a massa molecular, que é dada em gramas por mol, dividido, né, pelo número de mols, pelo N número de mols. Tá? Aí você corta os dois números de mols, massa é igual a massa. Tá? Então a massa molecular do ácido acético é 60 gramas por mol. Você achou esse número de mols, né, percentual em 100 ml. Tá? E aí, então, cortando mol com mol aqui, você vai achar 0,28, 0,27, alguma coisa, 0,277. Tá? Então, 0,28% é a acidez do teu composto, né, e expressa em massa-volume do ácido acético. Ok? Questão 6. Refere-se à prática do cetoprofeno. Né? A pergunta é: quanto de massa você tem que pesar? Tá? Então considera a seguinte relação: um comprimido tem 356 miligramas de peso, né? Peso médio dele. Cada comprimido de cetoprofeno tem 100 miligramas de cetoprofeno, o resto incipientes. Tá? E aí o estagiário, que pode ser você, né, daqui a um tempo, depois de formado, tá se perguntando, né, eu quero gastar 20 ml da minha bureta. Tá? A minha solução de NaOH que vai na minha bureta é 1,1666. Ok? Eu quero gastar 20 ml dela. Por quê? Por que 20 ml dela? Porque eu fico mais ou menos no meio da minha bureta. Né? Tá? E a massa molecular do cetoprofeno é 254. Então, como é que fica? Então, um comprimido tem 100 mg, né? Tá? Um comprimido, a massa 356, tem 100 mg do cetoprofeno. Você quer pesar uma massa X, né? Então, a relação é 1 para 1, né? Então, o número de mols é igual a concentração vezes volume. Concentração está aqui, volume está aqui. Então, você vai
quando você gastar 20 ml, você vai ter gasto 3,33 milimols de NaOH, né? Como a relação é 1 para 1, 1 mol de cetoprofeno tem 254 gramas, 3,33 milimols tem X é igual a 847,3 miligramas de cetoprofeno. Bom, se um comprimido tem 100 miligramas, então você vai precisar mais ou menos 8 comprimidos e meio, né? Óbvio, né? Como a massa aqui é 356 miligramas por comprimido, então você vai precisar de X gramas, ou seja, 3 gramas dos comprimidos macerados, né, que corresponde a mais ou menos 8,5 comprimidos. Beleza? Essa era a resposta. 3 gramas. Ok? Questão 7. Todo mundo quebrou a cabeça aí, mas teve gente que conseguiu. Parabéns àqueles que conseguiram. Que Deus os abençoe. Né? E conhecimento só serve para ser divulgado. Então, auxilie aqueles que precisam. Certo? Então, como é que a gente resolve aqui? Massa total, 2 gramas, 189 gramas, né? Vírgula. Então, divide por 20, vai te dar essa massa aqui por comprimido, 109,45 miligramas por litro. 109 miligramas o peso médio de cada comprimido, ok? Você pesou 522 miligramas. Então, se um comprimido tem 109, ele tem o teor dele, né? Você pesou 5,22 miligramas, evidentemente você está pesando 4,77 vezes, né? 4,77 vezes mais do que o teor que tivesse em um comprimido. Tá? Essa é a relação para resolver essa questão, né? Essa relação aqui. Você pesou 4,77 vezes mais do que a massa de um comprimido, então você vai achar 4,77 vezes mais do que o teor. Né? E aí com o padrão, então 0,01% correspondem a quê? A 0,01 gramas, né, em 100 ml, em 1000 ml vai ter 100 miligramas, ou seja, 0,01% massa-volume é igual a 100 mg por litro ou 100 ppm. Né? O exercício te diz, né, tá aqui, né, ele vai te dizer que o padrão, né, de 0,01% tem essa absorvância, tá? 3,11. Então, 100 mg por litro tem 3,11. Né? O que você preparou, da solução final, deu 0,101 unidades de absorvância. Então, a solução final tem a concentração de 3,25 mg por litro. Tá? Agora vamos fazer o cálculo reverso. Né? Você achou lá, beleza, a concentração da solução final. Agora estou perguntando qual que é a concentração dos comprimidos, né? Qual que é a dosagem dos comprimidos. Então, a solução final, né? A solução 2 tem isso. Né? A solução 1 ela foi a mãe da solução 2, então você vai ter que inverter as condições do preparo. Então, a solução 2 ela veio de 5 ml da solução 1. A solução 1 tinha um balão de 250, então você inverte aqui, né? 250 fica em cima, o 5 fica embaixo, pode cortar em ml, precisa deixar em litro, e a resposta é 162,4 mg por litro da concentração da solução 1. Agora a gente vai transformar a concentração para massa. Tá? Então massa é igual a concentração dada em miligramas por litro. Se a concentração for em mol por litro, não vai dar massa, vai dar número de mols, que é o Nzinho que a gente usa. Né? Então quando a concentração está em miligramas por litro, eu multiplico pelo volume e eu vou ter a resposta em massa. Que é o que acontece aqui. Né? Então eu multiplico lá, a gente tinha meio litro da solução 1, né? E então a gente tinha 81,2 miligramas, né, do nosso princípio ativo, né, inicialmente. Tá? Como você pesou 4,77 vezes mais o comprimido, você divide esse valor por 4,77 e dá 17 miligramas por comprimido. Tá? Ficou na dúvida? Você quer isso mesmo? Faz a prova aqui. Né? Então 109,45 miligramas é a massa do comprimido, que teria 17 miligramas, que você achou nessa resposta, como teor.
você pesou 4,22 miligramas, você teria 81 miligramas do princípio ativo, que você jogou para um balão de meio litro, e a concentração então dá 162,2 miligramas por litro, que é exatamente a que você achou aqui, tá? Com pequenos arredondamentos aí na primeira casa, depois da vírgula, devido a arredondamentos do cálculo, né? Então está batendo, né? Tá? Então a resposta é realmente 17 miligramas por comprimido, tá? É isso aí, galera. Então aqui a gente encerra. Parabéns a todos aí pelos resultados, tá? Espero que esse vídeo ajude, né? Nas questões, tá? Prova com consulta, então é para ter tudo calculado, tá? Muita gente com dificuldade no cálculo reverso, mas todo mundo aí consegue melhorar, beleza? Bom final de semana, fiquem com Deus.